Diz que Davi tangia a sua harpa. Tocar é tocar com os dedos, tanger é tocar com o coração. Na medida que ele estiver tecando esse teclado, tocando e tangendo, Deus vai abrir o céu e eu já venho pregar a palavra do Senhor. Enquanto ele toca, enquanto ele tange, fecha os olhos. Senhor, todos os que creram na voz do profeta e sacrificaram, caia sobre eles a unção da prosperidade, no nome de Jesus, o Salvador. Amém? A cantora cantou ao grande Eu Sou. Roberto vai tocar ao grande El Shaddai. Saúl saía quando Davi tocava.
Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Livro do profeta messiânico, capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Quem encontrou, diga amém. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E a igreja diz amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, debaixo dos braços, e pegue na mão de alguém que esteja do seu lado, por gentileza. Se a pessoa não quiser pegar na sua mão, chuta a canela dela. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que daqui a alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram para este lugar tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando por causa das lutas desta semana vão sair daqui voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para saírem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre Fortaleza e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos desçam e comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar, Senhor. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele agora, 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 já! Seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Os que não podem permaneçam de pé comigo. Eu quero aproveitar esse momento e avisar os irmãos que tudo que vocês estão vendo acontecer hoje não se compara ao que vai acontecer amanhã. E o que vai acontecer amanhã não se compara com o que vai acontecer depois de amanhã. Até o fim desta festa, você vai ver a glória de Deus como ela é. Outros pregadores vão chegar, parece que o pastor Yosef aqui vai chegar. Pastor Júnior de Souza. O Júnior está numa unção terrível. Para cada quilo que ele tem, é uma bomba atômica de glória. O Júnior vai chegar aí com 160 quilos de unção. Eu vi o Júnior ser usado dia desses de uma maneira maluca. Jesus está fazendo coisas extraordinárias. Então divulgue e diga para os irmãos que nesse lugar aqui a tampa da chaleira vai voar. Só os pentecostais dão um berro daquele que só vocês. Quando eu abro a minha Bíblia no livro do profeta Isaías, eu me arrepio por inteiro. Isaías não é comum, nunca foi, jamais será. O profeta messiânico recebeu de Deus uma incumbência: ser o porta-voz da vinda do Messias.
Daí a nomenclatura profeta messiânico. Pense num homem de carne e osso como eu e você, comedor de comida como eu e você, cheio de necessidades básicas como eu e você, carente de dormir uma noite de sono para não ficar no dia seguinte cansado. Um homem exatamente como eu e você, com uma única diferença. Pergunte qual? Só fala se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Eu vou mudar para Fortaleza desse jeito. Ô povo abençoado. Porque ele foi escolhido por Deus a dedo. Deus escolheu Isaías para ser o seu confidente. Repete essa palavra para mim, confidente. Confidente é aquele amigo mais chegado que o irmão. Confidente é aquela pessoa a quem você segreda os segredos da sua alma. E no Velho Testamento, Deus falava com o profeta e segredava no ouvido dele coisas que somente um amigo mais chegado que o irmão poderia receber. Imagine você, Isaías, acordar na calada da noite, e quem é que está batendo a porta do seu quarto? O Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o grande El Shaddai, o grande Elohim. E Deus acordando ele, dizendo: vamos bater um papo, Isaías. Pois não, Senhor, qual é o problema? E Deus dizendo: eu tenho um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Eu tenho um povo que não entende nada do que eu falo. Eu imagino Isaías prolongando o assunto e perguntando: como assim, Senhor? E o Senhor dizendo: quando eu escolhi Israel para ser a minha nação eleita, especial, zelosa e de boas obras, não é pela aparência, não é pela beleza, não foi pela inteligência, foi pela sensibilidade. A sensibilidade de olharem e crerem que há um Deus que não pode ser visto, que não pode ser tocado, mas que pode ser sentido, porque a sua glória é verdadeira e é real. Diferente dos povos da terra, imagina Deus dizendo: eu tentei fazer a mesma coisa com os heteus, os heveus, os amorreus, os girgazeus, os cananeus, os fenícios. Eu tentei fazer a mesma coisa com os egípcios na Mesopotâmia, mas nenhum deles tinha a sensibilidade de crer num Deus que não podia ser visto, de crer num Deus que não podia ser tocado. Mas quando lá na cidade de Ur dos Caldeus eu encontrei um homem cujo nome era Abrão, e eu rebatizei ele de Abraão. Pense num homem de fé, pense num homem que acreditava naquilo que ele não via. Era Abraão. Eu imagino Deus dizendo: Isaías, quando eu chamei Abraão foi engraçado. Eu entrei no quarto dele à noite, na verdade era uma tenda, porque ele era um semita. E quando eu fui no ouvido dele, porque eu não podia me mostrar, porque a minha glória mataria ele, eu não deixei Sara ouvir, só Abraão ouviu. E Abraão ouviu a seguinte palavra. Eu fui no ouvido dele e disse: Abraão, levanta-te, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que um dia eu ainda vou te mostrar. Isaías, qualquer homem do mundo acordaria, olharia no espelho, pensaria que estava louco, pensaria que estava tendo um sonho, pensaria que estava tendo um pesadelo, questionaria a mulher para saber se ela tinha ouvido, voltaria a dormir e pediria um sinal. Mas ele não. Ele levantou daquela cama, Isaías, começou a arrumar as malas, chamou a mulher e disse: arruma as malas também. Foi do lado de fora da tenda e começou a gritar: meus empregados, preparem os animais, vamos sair. E alguém perguntou para ele: para onde nós vamos, pai Abrão? E Abrão disse: eu não sei, eu só sei que aqui eu não posso ficar. E Sara vem e pergunta: você está louco, meu marido? Como é que nós vamos sair sem rumo? E ele dizendo: eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo: levanta-te, sai do meio da sua parentela, porque eu vou mudar a sua vida da água para o vinho. Eu vou reescrever a sua história. E ele acreditou. E por causa disso, Abraão tornou-se o pai desta nação que eu trouxe aqui para Canaã. Mas quando esse povo entra em Canaã, Isaías, eles me trocam por Baal, Astarote, Azera, Marduk e os pseudos-deuses da Mesopotâmia. Como eu disse, eles não entendem nada do que eu falo. Eu fui falar para eles: não é para comer carne de animal, tem a unha rachada no meio, ofendida em dois. Não é para comer carne de porco, não era para comer os frutos do mar, não era para comer uma série de animais. Eu estava guardando a saúde deles. E eles pensaram que eu queria me meter na gastronomia de Israel.
Pensaram que eu era uma espécie de mestre Cuca que queria ter um povo diferente até na comida, no paladar. E não era isso. Eu estava como uma mãe, cuidando para que o filho não passe doente no meio do deserto, onde não vão ter remédio e nem raízes para matar os vírus, as bactérias que poderiam provocar neles doença. Eles não me entenderam. O dia que eu falei para eles: não é para vocês trazerem para cá pessoas que só querem vir e buscar homens e mulheres aqui para casar e levar para o meio do povo deles. Quando eu falei que não era para Israel se misturar com os povos e ir para lá, eles acharam que eu queria gerar uma geração ariana, um grupo de homens e mulheres diferentes até nessa história de casamento. E não era isso, Isaías. Eu falei que não era para ninguém deixar vir de fora aqui, pegar e levar para lá. Mas eu decretei: se for para sair daqui, ir lá e buscar e trazer para cá, pode. Isaías, eu estava dizendo para eles assim: eu não quero que ninguém de Israel deseje ser como os outros povos, mas eu quero que todos os povos desejem ser como Israel é. Isaías, quando eu falei que não era para ter roupa de homem e mulher, e roupa de mulher e homem, eu não estava falando nada de calça, nem de saia, nem de short, Isaías. Eu estava dizendo que quem me serve não pode ter dúvida do que é. Eu não quero que uma mulher hebreia ande pela rua e alguém diz: lá vai um homem. Alguém diz: não, é uma mulher, só tem cara de homem. Eu não quero que um homem ande pela rua e alguém diz: é uma mulher que está indo. Eu quero que aqueles que me sirvam sejam imagem e sejam semelhança da minha presença. Eu quero que o meu povo seja diferente. Eu quero que Israel me respeite pelo que eu sou. Mas o meu povo não me entendeu. E aí vem Deus, do primeiro capítulo ao capítulo 40 de Isaías, dando arrepios na gente. Pergunte por quê? Deus falando com um povo que não o entende, Deus falando com um povo que não aceita. Então Deus começa a descer o rei em Israel. Do primeiro capítulo ao capítulo do livro do profeta Isaías, você vai ver Deus falando bravo, você vai ver Deus repreendendo os pecados, você vai ver Deus usando o profeta Isaías e dizendo: ai daqueles que não param de beber, ai daqueles que não param de adorar imagens, ai daqueles que não sabem cultivar a terra e me dar a primícia dela, ai daqueles que não me respeitam. Deus está irado. Quem lê o livro de Isaías, do primeiro capítulo ao capítulo 40, não tem coragem de ler o restante, a não ser que receba o ensinamento que eu estou dando. Pergunte por quê? Porque depois que você passa o capítulo 40, você senta no sofá, como eu sentei muitas vezes, e dá gargalhada. Pergunte por quê? Simples, porque você pega do capítulo 40 para trás e vê um Deus bravo, com um semblante feio, com um chicote na mão batendo. Do capítulo 40 para frente você vê um Deus sorrindo, com os braços abertos, com um unguento na mão, curando a ferida do povo e dizendo: eu sou apaixonado por Israel, eu sou apaixonado pelo meu povo. Dá um nó na cabeça de quem entende teologia. Só que quando você descobre o que eu descobri, aí você dá gargalhada, fala em língua estranha, agarra o diabo pelo chifre, esfrega o focinho dele no chão, chuta ele embora e diz: é por isso que eu sirvo a esse Deus, porque pense num Deus tremendo, é esse nosso Deus. Até o capítulo 40, Deus só enxerga Israel fazendo coisa errada. Mas enquanto ele está profetizando no ouvido de Isaías, para Isaías profetizar ao povo, Deus enxerga o que Isaías não enxerga. Porque Deus não é como nós, que só enxerga um palmo à frente do nariz. Deus, quando viu seu pai plantar você no útero da sua mãe, já tinha visto esse culto aqui. Quando Deus viu seu pai amar a sua mãe naquela noite de plantar você no útero dela, Deus já tinha visto você daqui a 10 anos na frente, pastoreando uma igreja para 2.000 pessoas. Eu estou profetizando, tem alguém com juízo para receber aqui? Quando Deus viu seu pai plantar você no útero da sua mãe, Ele já tinha visto você gravar aquele hino que ninguém nunca cantou, porque Deus vai pegar uma música do céu e vai soprar no seu ouvido, e você vai gravar um CD que até a Rede Globo vai tocar. Eu estou profetizando. Tem alguém com coragem de pegar? Antes de você ser o que é hoje, Deus já tinha visto você andar pelas ruas de Fortaleza e a sua sombra levantar os paralíticos dessa terra. Eu estou profetizando. Alguém recebe a mãozinha aí? Que quando o diabo vem com a farinha, ele já está com a polenta pronta há muito tempo. Até o capítulo
40, Deus está vendo o povo arriado, o povo desnorteado, o povo que não teme. Mas quando ele está profetizando ainda, ele já está vendo Isaías dar-lhe rei, e o povo se arrepender, e o povo rasgar a roupa, e o povo jogar poeira na cabeça, e o povo falar: só o Senhor é Deus, a gente estava errado. Deus já começa a se alegrar e diz: Isaías, agora escreve aí, já que esse povo me teme desse jeito, já que eles vão se arrepender mesmo, eu sou um Deus de promessas, Isaías, e eu quero que você abra a boca, porque eu vou falar para eles coisas que só eu posso falar. Por exemplo, Senhor, avise a eles que operando eu, quem me impedirá? Alguém entendeu o que eu falei aqui? Então murcha a barriga, estufa o peito e grita comigo: só Deus faz isso. Não, eu não estou satisfeito. Levanta a mão direita, chacoalha ela, põe no ombro de quem está do seu lado, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada, chacoalha até ela ficar, irrita ela. Chacoalha, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Chacoalha com força. Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua chamada, para sacudir a sua família. Se tem alguém que acredita, tira o pé do chão. Isaías conhece um Deus que resolve falar do nascimento do filho dele de um jeito que nenhum profeta antes e nenhum profeta depois falou. Pergunte por quê? Revelação. Não entendeu? Vou repetir: revelação. Não entendeu? Vou aumentar a voz: revelação. Quem gosta de revelação aí? Um dia parou para ouvir Isaías falar assim, ó: eis que um menino nos nasceu, e um filho se nos... Não, vamos repetir, é bonito esse texto. Eis que um menino nos... mas um filho se nos... A cotovela, alguém do seu lado, diga: você entende isso? Tem gente que pensa que ele era lenda, que Isaías estava fazendo um poema, porque quando eu era criança, lá na igreja onde nós crescemos, a gente fazia jograis, lembra? E nos jograis de Natal a gente recitava esse texto: eis que o menino nasceu, e um filho se nos deu. Mas a revelação é mais profunda. Pergunte por quê? Isaías enxergou que não homem nenhum enxergou. Ele viu Jesus por dentro e por fora. Ele disse que era revelação. Quer ver se tem crente que ama a Bíblia aqui? Isaías enxergou o Messias por fora e por dentro. Por dentro e por fora. Quando ele olhou o Messias, ele disse: eu estou vendo ele por fora. Alguém disse: como é que ele é? Ele disse: ele é um menino. Porque é um menino que está nascendo. E como é que ele é por dentro? Por dentro, ele é um filho. Um filho que não pode nascer porque é Deus. Deus que nasce não é Deus. Deus só é Deus porque ele é inascível. Deus só é Deus porque não é criado, ele cria. Então o filho não pode nascer, por isso o filho é dado de presente. Não entendeu? Eu vou desenhar. Isaías está dizendo: um menino nasceu. Pergunte: qual é o nome do menino, pastor? Jesus. Aí Isaías está dizendo: mas o filho se nos deu. Pergunta: qual é o nome do filho, pastor? Cristo. A gente usa sempre nas frases, tem dois nomes: Jesus. Não ouvi? Quais os dois nomes? A cotovela, irmão, diga: conhece os dois? Olha para mim que eu vou te mostrar os dois. O primeiro é o Jesus homem, o menino que nasceu, o meu saiu da barriga de Maria, tinha DNA humano. Esse DNA fez ele sofrer. Esse DNA humano fez ele sentir fome, fez ele sentir sede, fez ele sentir cansaço. Mas Isaías olhou para ele e viu ele por dentro. E por dentro ele não viu o menino que nasce, ele viu o filho que é dado. O filho que foi dado saiu do céu. Alguém lembra o que Paulo ensinou sobre a encarnação? Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma divina e desceu entre nós e se fez carne e habitou aqui nessa terra. Entenderam isso? Esse chama o Cristo, porque a palavra
palavra o Cristo significa o ungido. Jesus é um menino que nasce, Cristo é o filho que está dentro dele. Pastor, qual a diferença do Cristo para o filho? Eu disse que o menino tinha fome, sede e cansaço. O Cristo que está dentro dele não sente nada disso. Pastor, explica melhor. Explico. Tem um homem sentado na beira de um poço chamado Poço de Jacó. Está cansado da viagem, suado e com sede. Aparece uma mulher que resolve tirar a água do poço. Quando ela tira a água, ele grita para ela: ô moça, me dá um pouco dessa água para eu beber, porque eu estou com sede. Esse que fala com a mulher é o menino. Diga para o seu irmão: o menino pediu água para ela. Não grite, diga: o menino pediu água. Só que a mulher levantou brava e disse assim: como sendo tu homem judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Ela ficou brava com ele. Ao invés de ele ficar bravo como homem, quem abriu a boca depois não foi o menino, foi o filho. Eu vou falar: quem abriu a boca? Pergunte por quê. O menino chegou e disse assim: me dá água para beber, que eu tenho sede. Como ela não quis dar, aí o filho se manifestou e disse: ah, se tu soubesses quem é que te pede água, eu te daria água, porque quem bebe da água que eu dou nunca mais tem sede. O menino está deitado na polpa do barco. Um dia o barco está chacoalhando para lá e para cá, e a Bíblia diz: e Jesus está deitado porque ele está cansado. Ele está o quê? Diga: esse é o menino. Diga: o menino ficou cansado e dormiu. Quer ver o que o filho fez um dia? O filho levantou os olhos, olhou para a terra e viu a multidão caída em pecado, desgraçada. Aí ele abriu a boca e disse: se o menino está cansado e precisa dormir, o filho diz diferente. O filho disse assim: vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pergunta ao seu irmão: você entendeu a diferença do menino e do filho? Quem crê que ele está aqui nessa noite? Mais uma revelação, mais uma o quê? Não ouvi. Isaías chegou a descobrir o nome dele, e porão nele o nome de Emmanuel, que significa? Olha para o seu irmão e diga: se você descobrir que é mais forte do que isso, você promete dar um pulo nesse lugar aqui? Quem promete tirar o pé do chão? Não é que eu descobri que esse texto não foi traduzido direitinho, porque a nossa Bíblia portuguesa foi traduzido do inglês para cá, e o inglês foi traduzido do espanhol, e o espanhol foi traduzido antes do latim, e o latim foi traduzido antes do alemão, e o alemão foi traduzido do hebraico, aramaico e grego. Então a Bíblia que nós temos na mão passou por várias traduções. Imagine você que a língua portuguesa tem 2.600.000 verbetes. A língua inglesa tem só 600.000. Quando João Ferreira de Almeida, o padre, foi traduzir, ele se perdeu, coitado. Para cada palavra em inglês tinha 6 até 10 palavras em português. É por isso que cada Bíblia, numa tradução, fala uma língua diferente. Você já percebeu isso? Tem gente que vai ler uma Bíblia no púlpito e fala assim: gente, calma aí, isso aqui não está escrito isso na minha Bíblia. Tá, mas está escrito com outras palavras que significam a mesma coisa. Posso ouvir um amém por isso? O dia que João Ferreira de Almeida foi traduzir esse negócio de Isaías, ele se perdeu. Quando ele foi ler, no inglês estava escrito assim, ó, e colocaram nele o nome de Emmanuel. Não é uma palavra só, como está na língua portuguesa. Ele aportuguesou e colocou uma língua só, Emmanuel, com 2 M's. Mas no hebraico não tem nenhuma palavra que carregue 2 consoantes uma atrás da outra, a não ser o nome de Yahvé, que é o nome do eterno Deus de Israel. Então quando João Ferreira de Almeida foi traduzir, ele achou que o nome estava lá, Emmanuel, era como o nome Manuel em português. Então ele achou que era o nome próprio. Ele tirou os tracinhos, porque no inglês está em tracinho, men tracinho El, e pronto, Emmanuel. Ele pegou e colocou Emmanuel, e Emmanuel ao pé da letra é Deus conosco. Mas a palavra é mais forte do que isso. Em inglês ela é mais poderosa que em português. Pergunte por quê. Em inglês ela é assim, in. A palavra in é dentro. Man, a palavra man é homem.
Homem vem de humus. Humus vem de barro. E a palavra El é o nome do grande El Shaddai. Elohim significa Deus. Significa o quê? Então, como todo mundo aqui sabe, que estuda a língua inglesa, e os que estudam a língua inglesa sabem que o substantivo, ele vem antes do adjetivo. O americano não diz como nós, o homem é bonito. Ele diz, bonito é o homem. Sabia disso? O substantivo vem antes do adjetivo. Então, como na Bíblia está escrito substantivo antes do adjetivo, o nosso querido padre João Ferreira de Almeida levou o pé da letra, e por isso o nome saiu Deus conosco. Mas a tradução é mais forte. Immanuel. Dentro, barro, Deus. Aí a gente coloca o lugar dele, fica Deus dentro do barro. João Ferreira de Almeida traduz assim, ó. Tudo bem com o senhor? Vem cá, grande pregador. Qual é o seu nome? Agivando. Como? Agivando. Você já é casado? Ele ficou em dúvida. Pega na minha mão. Do jeito que João Ferreira de Almeida traduziu para nós, fala que Deus conosco. Ele traduziu Deus ao lado do barro. E Deus ao lado do barro é assim, ó. Você vai para a escola, Deus vai com você. Você para, Deus para. Você vira, Deus vira. Você anda, Ele anda. Você retrocede, Deus retrocede. Deus conosco é Deus ao nosso lado. Mas a palavra é mais forte. Não é Deus ao lado do barro, é Deus dentro do barro. É mais ou menos assim, ó. É Deus que te leva para a escola. É Deus que leva para a escola. É Deus que rompe muralhas. Esse é o Deus de Israel. Eu quero saber se tem algum barro aqui que Deus está dentro dele. Eu vou perguntar de novo: tem algum barro que Deus está dentro dele aqui? Então, numa velocidade incrível, olhe para alguém agora. Oh meu Deus, espírito de tartaruga, eu te repreendo. Eu falei uma velocidade incrível. Encare um barro agora. Vê se Deus está dentro dele. Como é que você pode falar que Deus está dentro de você se você não abriu a boca até agora para adorar? Se Deus está dentro desse crente é porque até agora ele está com esse olho seco, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente. Se Deus está dentro de você, por que você está paralisado, parecendo uma estátua de museu? Isso aqui não é velório, isso aqui é o congresso dos Gideões. Onde houver um crente vivo, tira o pé do chão para adorar. De alguém, está tudo bem com você? Digo, o coração está no lugar. Pode falar para o irmão, porque até agora foi só a introdução da mensagem. É agora que eu vou pregar. Pode tomar o seu assento, por favor. Teve gente que disse para aí que a bananeira que deu caixa não dá mais, rapaz. Olha o que Deus vai falar para você agora. No capítulo 43 de Isaías. Quando Deus fica feliz, Deus chama Isaías e diz: Isaías, eu vou te dar uma revelação. E no futuro, lá no século 21, um filho meu vai interpretar para o meu povo. Qual é a revelação, Senhor? Avise para o meu povo assim, ó: se passares pelas águas, elas não te afogam. E se passares pelo fogo, ele não te queima. E o Senhor mandou avisar, e pode assinar embaixo: quem está falando sou eu, o Salvador, o Deus desse povo. Pergunte para mim, por que Deus está assinando, pastor? Ele está dizendo: se homem fala para você em pé e não cumpre sentado, se ministérios prometem para você e não cumpre,
Se família fala para você que vai fazer e não faz, Deus diz: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Eu estou falando que se passar pela água não afoga, e se passar pelo fogo ele não queima. Eu estou falando, eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Agora, o dia que eu entendi isso aqui, eu quase morri. Deus está mandando um recado para o povo, mas Ele está dizendo que no meio desse povo existe um outro povo. E como tem dois povos no meio do seu povo, cada um recebe uma promessa. A primeira promessa: se passares pelas águas, qualquer crente pode receber. Todos os que estão aqui entendem, aceitam e dão glória a Deus, porque é uma promessa rasa, é uma promessa normal, é uma promessa simples. Pergunte por quê? Eu vou responder fazendo uma pergunta: quem aqui quase morreu afogado já? Levante a mão para eu ver, segure a mão para cima. Se alguém puder fazer uma tomada disso. Aqui alguém? Ué, você está vivo aqui? Então quer dizer que Deus já cumpriu na sua vida antes de você saber? Se passares pelas águas, elas não te afogam. Bom, pastor, é isso que Deus está falando aqui? Não. As palavras do Senhor têm que ser interpretadas. Deus está fazendo uma promessa ao povo. E eu entendo que essa promessa de passar pelas águas são promessas que qualquer um de nós acreditaria em qualquer tempo da nossa vida. Tem coisas que estão na Bíblia, a gente aceita tranquilamente. Quer ver? Está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quem recebe essa profecia? Quem acredita nessa profecia? Aí olha para o irmão do seu lado e diga para ele: vem Deus, mas no corpo de um profeta, e diz para você: eu vou plantar asas nas suas costas, e você vai voar acima das nuvens. Olha para o seu irmão e diga: seja sincero, você acredita? Acredita? Eu entendo que esse texto Deus está fazendo assim, pastor Roberto Maria. Tem coisas que qualquer um no meio do meu povo pode ouvir porque eles aceitam, mas tem promessa que eu não posso fazer para qualquer um. Pergunte por quê? Porque são promessas profundas, são promessas anormais, como por exemplo: se passares pelo fogo, a chama não te queima. Tirando Ananias, Misael e Azarias, os três únicos homens da história que eu conheço que não morreram queimados no fogo, passearam no meio do fogo. Alguém lembra de mais alguém aí? Tenta lembrar. Os três são o mesmo. Sadraque, Mesaque e Abednego é um nome babilônico dado a Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego significa um adora ao Deus negro, o outro adora ao Deus, etc. Então eu prefiro citar o nome santo deles: Ananias, Misael e Azarias. Tirando esses três, alguém conhece alguém aqui que andou no meio do fogo e não queimou? Eu estou falando da terra. Lembra aí? Alguém consegue lembrar? Nesse mesmo dia, 11 de setembro, há 10 anos atrás, o mundo viu pela primeira vez o corpo de bombeiro americano usar um tecido, Moisés, criado pela NASA, os cientistas da NASA. Era um tecido à prova de fogo, mas ele não era contra o fogo. Ele suportava o calor, suportava as chamas, mas se você deixar ele por 1, 2, 3 horas em cima do fogo, nem ele consegue suportar. Fui estudar e descobri que o fogo é o elemento mais poderoso do universo. O fogo evapora a água, derrete ferro, purifica o ouro, queima a madeira, derrete a carne, assa a carne. A Bíblia diz que o fogo lambe a terra, pedras. Foi o que aconteceu no sacrifício de Elias. Veio o fogo, lambeu a água, lambeu a terra, os gravetos e as pedras. Então diga para o seu irmão: não tem nada mais poderoso que o fogo. Aí olha para ele: mas Deus está dizendo
que se você passar pelo meio do fogo, a chama não queima você. Que raio de profecia é essa? Que promessa é essa que Deus está fazendo? Se a gente aí é Deus dizendo assim: filho, tem coisas que eu só posso falar para um grupo separado, porque esse grupo acredita em tudo que eu falo. Tem coisas, meu filho, que eu revelo só para crentes que acreditam. Não posso revelar para todo mundo, porque eles vão achar que é loucura. Quer ver? Anteontem eu arrumei uma confusão no Brasil. Pergunte com quem? Bispo Edir Macedo. Eu respeito ele, respeito a igreja, defendo eles, mas não pude me calar. Há 2 dias atrás ele colocou no blog dele 2 vídeos. Um vídeo de um culto pentecostal e um vídeo de terreiro de macumba, fazendo comparação disso. Qual é a diferença do culto pentecostal e do terreiro de macumba? Eu fiquei irado, fiquei na carne, porque ele botou justo um culto que eu estou pregando, e botou um culto dos Gideões ainda. Eu não me calei, eu mandei a resposta para ele. Eu comecei a dizer assim: meu caro bispo, o senhor se esqueceu do que aconteceu no Egito, quando os magos de Faraó foram peitar Arão e Moisés. A vara de Arão virou cobra, e não é que os magos fizeram a madeira virar cobra, só que aí vem a vara de Arão e engole a cobra. Quando ele fica cheio do Espírito, ele arranca um portão de 3 toneladas, põe nos ombros e joga em cima de uma montanha. Qual é a diferença desse poder com o poder que pega um homem dentro de um cemitério em Gadara e as correntes não ficam no braço dele porque ele arrebenta todas elas? Ambos estão com um poder sobrenatural. Qual a diferença dos dois? Simples: a fonte. A fonte que vem sobre Sansão é divina. A fonte que vem sobre Sansão é original. O diabo é um imitador barato. Eu escrevi para ele, está no meu site, eu disse: qual é o maior desejo do diabo? Ser Deus. E qual é a inveja dele num culto como esse? Ele vê nós pular, adorar, entrar no reteté, e nós fazemos isso para Deus. Aí o diabo criou um culto no terreiro de macumba e faz só pular, gritar, para adorar ele. Mas a diferença é que lá é só imitação. Eu disse: lá no terreiro os espíritos descem sobre cavalo, e cavalo só dá coice. Aqui não, o espírito desce sobre ovelhas no pasto do sul pastor. Existem coisas que Deus não pode revelar a algumas igrejas, porque eles vão fazer essa papagaiada que o bispo está fazendo. Não entende porque nunca recebeu, não entende porque nunca buscou. Para quem olha um culto desse, acha que é tudo loucura, mas senta com um crente desse que pula, senta com esse crente que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ele não sabe falar língua portuguesa, mas quando rala o joelhinho no chão, daqui a pouco ele começa a falar em línguas que nem o maior estudante de idiomas desse mundo consegue emitir. Não conta para ninguém. Lá naquela igreja, na outra, Jesus só pode falar assim: ó, se passares pelas águas, elas não te afogam. Ele diz: isso aí a gente acredita, porque isso aí a gente já viu. Agora, andar pelo fogo, Deus só pode falar para nós, só para nós, porque a gente acredita. A gente acredita. Eu vou falar mais forte: a gente acredita. Para alguns que são crentes de outras igrejas, eles não acreditam nem na história de Jonas. Sabia disso? Eu descobri uma linhagem de cristãos que acham que a história de Jonas é mentira, porque a Bíblia diz que a baleia, que um peixe grande engoliu Jonas, só pode ser uma baleia. Eles dizem que não pode ser isso, porque a baleia é um mamífero, baleia não é peixe. Olha, baleia é macaco, hein? Nadou é peixe, coachou é sapo, fez piu-piu é passarinho. Eles não acreditam. Sabe o que eles dizem? Que a baleia tem uma garganta pequenininha demais. Eles dizem que a baleia, como é um mamífero, o estômago dela trabalha triturando a comida que está lá dentro. Ou seja, se Jonas conseguisse fazer o feito de atravessar a garganta da baleia, quando caía no estômago, primeiro ele morreria
morreria derretido, porque o suco gástrico que o estômago libera ia derreter ele, para facilitar o estômago triturar ele. Aí eu disse, meu Deus do céu, esse povo é mais crente que a gente. Eles tinham que ser pregador, não é nós não. Porque eu não sabia que o milagre era tão grande, olha. Eu não sabia que primeiro Deus esticou a garganta da baleia. Segundo, ele mandou um anjo enxugar as paredes do estômago para Jonas não morrer derretido. Terceiro, Deus botou a baleia para jejuar 3 dias só para o estômago não triturar o profeta. Ei, eles não acreditam nisso, mas esse povo aqui, se tivesse escrito na nossa Bíblia e Jonas engoliu a baleia, esse povo ia acreditar, porque Deus tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra, e quem crê nisso dá um grito, dá um grito, dá um grito, dá! Pastor, explica melhor, explico. Deus está dizendo, tem um grupo aqui no meio que só pode ouvir profecias simples. Pergunte quais? Eis que estou contigo. Vou eu abrir uma porta. Vou eu salvar a sua família. Isso eles aceitam. Mas o Senhor diz, tem um grupo aqui, como eles creem em coisa louca, eu posso profetizar coisa louca para eles. Quer ver? Eu estou pregando na Batista da Lagoinha. Um dia terminou o culto naquela igreja gigante. Quando eu estou saindo do culto, vem um mineirinho todo afoito. Chegou em mim com uma sacola e disse, pastor Marco, eu senti de dar essa paçoquinha para o senhor. Eu falei, eu senti de receber, me dá aqui. Comecei a comer a paçoquinha, estou comendo a paçoquinha. Eu falei, pastor, falei, sim, o senhor pode orar por mim? Eu falei, meu amigo, depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você. É que ontem, pastor, eu fui numa vigília. Eu falei, eu não estou ouvindo isso. Não sou gente, não. Eu não entendi. Você foi aonde? A propósito, eu queria ouvir. Eu fui numa vigília. Pense no matuto. Eu falei, e aí? E aí, pastor, que lá na vigília só tinha crente doido. Eu conheço crente doido de vigília, mas eu queria ouvir dele. Eu falei, como é que é crente doido? Ih, pastor, é aquele povo que fica no culto pulando. Eles torcem pra cá, parece que ele está atendendo o celular aqui. Eles ficam pulando com um pé só. Eles dão umas rodadas assim, ó. Epa, esse é dos meus. Esse povo é dos meus. Tem algum aqui que é crente de vigília? Aí eu falei, e aí? Ele falou, e daí, pastor? Que no meio desses crentes doidos veio um profeta doido, pastor, falar comigo. Eu sei que é um profeta doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu disse, como é que é o profeta doido? Pastor, profeta doido é aqueles que quando vem falar com a gente, eles assustam a gente. O coração quase vai sair pela boca. Eu falei, como assim? Eu estava lá no meu cantinho, veio o profeta, me agarrou pelo ombro, passou e gritou, homem! Ai, 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 hein? Falo eu assim contigo. Eu falei, e aí, pastor, meu coração quase saiu pela boca. Eu falei, o que o profeta falou? Pastor, o profeta pegou na minha mão e disse, entra tu comigo nessa carruagem de fogo. Isso aqui não é para qualquer um, irmão. Isso dá nó em cabeça de gente intelectual. Os engravatadinhos de anel de formatura no dedo não conseguem compreender isso, porque a Bíblia diz, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Só entende a linguagem do céu quem é do céu. Tem alguém do céu aqui? Tem alguém do céu aqui? Então pastor, e aí que eu entrei na carruagem. Falei, como é que foi a viagem? Pastor, foi boa. Ele me agarrou aqui, pastor, e correu comigo no canto da igreja. Virou, correu de novo, saiu correndo no meio da igreja, andou no meio dos bancos. Eu falei, e aí? E aí, pastor, tem uma hora que ele brecou. Falei, brecou e aí? Pastor, do jeito que ele brecou, ele me empurrou. Eu saí catando cavalo. Eu disse, mas como? Pastor, ele gritou comigo, parou, me empurrou e gritou, homem, sobe tu agora nessa rampa do Palácio do Planalto. Ele falou aquilo, eu fiquei sério, porque ele teve uma crise de riso que a barriga dele chacoalhava. Enfiei a mão no bolso, peguei um cartão,
Coloquei atrás do meu celular e estiquei para ele. Ele parou de rir, pegou. Para que é isso, pastor? Foi para quando você subir a rampa do palácio. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu não sei ler nem escrever. Eu vendo doce na esquina, pastor. Eu subi a rampa do palácio. Eu olhei para ele e disse: meu filho, se foi o meu Deus que falou, eu me emocionei, pai. Se foi o Deus desta igreja que falou, se foi o Deus que fez o machado de ferro flutuar em cima da água, se foi o Deus que abriu um caminho enxuto no meio do mar, se foi o Deus que fez a estéril ser mãe de filhos, se foi o Deus que pegou o maior opositor da igreja e transformou no maior pregador da igreja, se foi o Deus que trouxe Lázaro depois de 4 dias da tumba, se foi o Deus que parou o sol e parou a lua e fez o relógio de Acá girar ao contrário, se foi o Deus que usou e ainda usa homens e mulheres, passa o céu, passa a terra, mas você vai subir aquela rampa. Meu Deus, será que você está entendendo, Gideonita, o que Deus está falando em Fortaleza hoje? Deus está dizendo para todos nós: acreditem nas minhas promessas. Acredite nas promessas, por mais loucas que sejam. Se eu falei que vou levantar o seu nome, eu vou levantar o seu nome. Se eu falei que a sua empresa vai prosperar, ela vai prosperar. Se eu falei que eu vou fazer o homem reconhecer o seu ministério, ele vai reconhecer. Nem que eu tenha que matar, nem que eu tenha que dar vida, nem que eu tenha que quebrar ou construir, eu cumpro as minhas promessas. Acredita. Não olhe as circunstâncias. Não olhe onde você mora. Não olhe a família que você nasceu. Não olhe a igreja que você congrega. Olhe o alvo. Se Deus falou, vai acontecer. Vai acontecer. Eu já estou com o meu corpo arrepiado aqui. Deus não manda recado. Se Deus me trouxe para falar isso essa noite, é porque vai acontecer. Eu vou repetir: vai acontecer. Em nome de Jesus, vai acontecer. Em nome de Jesus, por favor, tire essa tristeza do rosto. Esse semblante parece que foi batizado num pote de vinagre. Em nome de Jesus, acredite que eu estou falando, vai acontecer. E quem viver verá. Escute, quem viver verá. A igreja, o seu patrão, a sua família, eles estão proibidos de morrer porque duvidaram de você. Eles estão proibidos de saírem de Fortaleza porque duvidaram de você. Aqueles que falaram que você era um aventureiro vão ter que ver Deus colocar uma coroa na sua cabeça, fazer essa igreja ser uma das maiores igrejas de Fortaleza. Quem falou que você terminaria os dias naquela vila vendendo almoço para comprar janta, ainda vai comprar na sua loja. Eu quero saber se alguém acredita. Então pega, 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 pega. Pode chorar. Aproveita, geme e chora. Deus não falou que esse congresso ia ficar na história? Creia. 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 Olhe para mim. Beto, põe melancolia nesse teclado.
Você não tem noção de onde eu vim. Às vezes nos quartos de hotéis da vida eu choro sozinho, lembrando que eu e essa moça já passamos na vida. Os congressos que a gente ia, os profetas vindo falar comigo. Chegou uma época da minha vida que eu tinha raiva de profeta, porque eu falei, eu não quero ouvir mais promessa, eu quero ver elas se cumprirem. Porque Deus falava que ia dar, mas nunca me dava. Tenha paciência, vai acontecer. Não vai acontecer como você quer, vai acontecer como Ele quer. Vai ser uma surpresa, porque não tem nada mais gostoso do que receber uma surpresa. Qualquer dia desse você vai acordar, uma mensagem no celular, uma mensagem na caixa de e-mails, uma carta que chegou da justiça. Qualquer dia desse alguém vai bater a sua porta e vai dizer, chegou a vez, chegou a hora. E aí eu quero ver você falar, olha, eu quase perdi, mas aquele que prometeu é fiel e justo. Você não sabe do que Deus é capaz de fazer para cumprir uma promessa. Eu estava no salãozinho da Rua 1, lá na Vila Tatu, quando a profetisa da reunião ficou em pé. Ela virou para trás e apontou o dedo no meu nariz e disse assim, meu filho, chegará um tempo que eu vou te usar tanto, mais tanto, que você vai falar em cima e embaixo, à esquerda e à direita, na frente e atrás, ao mesmo tempo. Eu pulei, gritei, falei em línguas. Quando tudo isso aconteceu, o presbítero que dirigia a reunião sacudiu um sininho até todo mundo ficar quieto. Pode assentar, eu estou assento. Vocês vão pregar mais 2 horas. O presbítero sacudiu aquele sininho até todo mundo calar a boca. Quando todo mundo calou a boca, ele falou assim, irmã Maria de Paula, Jesus te usa, mas hoje não foi ele. O que a senhora falou para esse menino é impossível, é uma heresia. E ela se implora, diz para ele, ele é o quê? E ele é heresia. E ela falou, o que é isso? Ele disse, heresia é aquilo que fere a Bíblia, é antibíblico, joga o homem no inferno. E a velha tremeu e disse, eu não falei isso não, eu só falei que ele vai falar em cima e embaixo, na frente e atrás, à esquerda e à direita, ao mesmo tempo. E ele disse, isso é heresia, porque só Deus pode estar em cima e embaixo, à esquerda e à direita, na frente e atrás ao mesmo tempo. Quando ele falou isso, ei, preste atenção, não, eu peço para esse irmão não fazer mais isso. Garoto, olha aqui para mim, filhão, você tem uma chamada tremenda, mas não faz mais isso, tá bom? Deixa as pessoas prestarem atenção no culto, ok? Fica tranquilinho aí, profeta. Só tem um profeta falando agora, e Deus não é Deus de confusão. Amém, igreja? Glória a Deus. Falo isso com carinho, para te deixar mais crente. Quando eu olhava para o presbítero, a minha mente acreditava nele. Qual dos senhores não acreditaria? Só Deus é onipresente. Sabia que nem o diabo é onipresente? Tem um monte de igreja que mente. Tem 10 cultos na mesma hora e tem igreja que fala, não, o Satanás está aqui, o Lúcifer está aqui, o pastor está entrevistando ele. Mas do outro lado está entrevistando outro Lúcifer. O diabo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus pode. Então olhe para mim, onipresença só Deus tem. Então quando ele falou aquilo, meu coração que estava pulando de alegria parou de pular, me deu uma tristeza. Eu olhei para o presbítero e disse, ele tem razão, isso é mentira.
O que essa velha profetizou é mentira. Mas aí eu parei de olhar para o presbítero e olhei para a velha. No lugar de joelho, ela tinha 2 cascas grossas, de tanto orar. Uma mulher santa. Eu vi ela chorando, ela nunca mais profetizou. Quando eu olhava para ela, o coração aquecia de novo, queria explodir. Mas eu olhava para ele, o coração esfriava e a mente ardia. Eu fiquei numa guerra. Razão versus fé. A primeira parte da profecia, se passares pelas águas, a razão aceita, que nós conhecemos alguém que quase morreu afogado. Qualquer um aceita porque é racional. Mas a segunda, se passar pelo fogo, a razão não aceita. É impossível. Aí você não pode crer com a mente, aí você tem que crer com o coração. Você entendeu ou não? Tem coisas que você entende aqui, tem outras que só aqui. Eu olhava para a velha e o coração acelerado. Eu olhava para o presbítero, a mente acelerada. Pastor, bravo. Eu fiquei louco. Passei meses sem acreditar em nada. Chegou um tempo que eu me esqueci daquilo. Toquei meu barco. Jesus me levantou. Um dia eu estou descendo do culto da igreja e encontrei no corredor os 2, a irmã Maria de Paula e o tal presbítero. O que eu não entendi a vida inteira, entendi em 5 segundos. Você entendeu? Deus, quando quer ocultar uma coisa de alguém, não tem quem descubra. Mas quando Ele revela, Ele não precisa de dias, segundos. Em 5 segundos eu bati o olho nele e nele e entendi a profecia. Chamei os 2, disse, vamos conversar nós 3. Falei, presbítero, pede perdão para a irmã Maria de Paula agora. Ele olhou para mim e disse, mas por quê? Você lembra anos atrás, naquele culto, ele disse, o dia que ela falou que você ia ser Deus. Eu disse, não, ela não disse que eu ia ser Deus. Ele olhou para mim com um ar de deboche e disse, e falar em todos os lugares ao mesmo tempo não é ser Deus? Está em cima, embaixo, esquerda, direita, trás e frente ao mesmo tempo, não é ser Deus? Eu disse, nem sempre. Eu disse, é o que então? Eu disse, é tecnologia. Não entendeu? Ele ficou desse jeito, ele falou, como assim? Eu falei, como eu morava na Vila Tatu e a nossa igreja era pobre, ninguém sabia que Deus um dia ia me dar um ministério com DVDs. Quem já assistiu um DVD meu aqui? Quem assistiu de dia? Quem assistiu de tarde? Quem assistiu à noite? Quem acordou uma madrugada em prantos e botou o DVD e viu o sonho de José? Mas eu nunca fui na sua casa. Quem assistiu numa segunda? Numa terça? Quarta? Quinta? Sexta? Sábado? Domingo? Só Deus sabe naquele dia, enquanto eu estava dentro da sua casa falando com você, onde é que eu estava falando? Na casa de outra pessoa que estava assistindo um outro DVD. Só Deus sabe nesse momento que eu estou pregando aqui, quem é que está recebendo um e-mail agora, a pessoa quer se matar. E um amigo mandou um e-mail dizendo assim, não faz isso não, entra na internet, digita no YouTube e põe Marco Feliciano, o dia da aprovação. Dia desse eu acessei o vídeo e chorei. Quase 4 milhões de crentes ao redor do mundo um dia pararam para ver o dia da aprovação e receberam alívio, não se mataram. Sabe Deus em quais dos mais de 60 países do mundo onde eu já preguei pessoalmente, nos 5 continentes da terra, nos mais variados fusos horários, tem alguém nesse momento assistindo na TV, destronando Satanás, e está ouvindo dizendo, eu sirvo ao Deus desse pregador aí. Estava em Nova York há alguns anos atrás, estava no aeroporto John Kennedy, estava pegando a mala. De repente chegou um homem por trás de mim, me agarrou e me levantou, mas me apertou tanto, eu comecei a gritar, porque eu não conseguia olhar para trás. Eu comecei a pedir, help me, socorro. Aí o povo veio correndo, aí ele pediu desculpa, ele disse, pediu desculpa, I'm sorry, excuse me. E
E ele olhou para mim e disse assim: desculpa, pastor, é que eu não aguentei a emoção. Eu falei: quem é você? Ele me falou o nome dele e disse: pastor, eu estou chegando da Ucrânia. Só Deus sabe onde é que fica isso. Eu disse: daí, eu sou empresário de jogador de bola, e eu fui para lá porque o meu jogador estava entrando em depressão, e eu levei uma série de DVDs seus, e eles botou no jornal da Ucrânia onde é que tinha brasileiro, marcou jantar com os brasileiros. Toda semana, terça-feira, tem um grupo de 10 a 20 pessoas que sentam na frente da televisão para fazer o culto. E é o Senhor que prega para nós lá na Ucrânia. Meu Deus, eu me emociono. Eu fiz uma cruzada em Israel. Fiz uma cruzada atrás do templo, onde hoje é uma mesquita, na escadaria onde Jesus pregava muito. Reunimos lá umas 700 pessoas. Foi um tempo lindo. Minha esposa estava comigo, o Cid Moreira estava comigo, a Cília Nascimento, a esposa do Pelé, estava comigo nesse dia, e eu fui o preletor. Reunimos ali quase 800 brasileiros. Quando terminei de pregar, vieram 6 casais, me abraçaram, fizeram uma roda, começaram a chorar e disseram: pastor, todos nós somos missionários que fomos abandonados pelo ministério aqui em Israel, porque o custo é muito caro. Mandaram a gente voltar e a gente não quis, então pararam de mandar o recurso. Nós teve 2 dos nossos casais e apontaram: esses aqui desviaram. Nós não tínhamos mais fé para nada. Aí mandaram para nós uma caixa de VHS, não era nem DVD ainda. Nós começamos a colocar, começamos a nos reunir. O Senhor tem nos pastoreado há 6 anos. Cada um de nós hoje tem uma igreja, e as nossas igrejas estão cheias de almas. E uma vez por mês é o pastor Marco Feliciano que prega para nós através dos DVDs. Eu estava anteontem no Maranhão pregando. Meu irmão, na hora do jantar, falou para mim: pastor, tem uma cidadezinha aqui no interior, um crente doido, um crente com uma bicicleta de som. Eu já vi carro de som, uma bicicleta de som. Ele tem som na bicicleta dele. Ele saiu anunciando que o pastor Marco Feliciano está pregando na praça pública. Pastor, a praça entupiu de gente. Chegou lá, não tinha pastor Marco. Ele arrumou um patrocínio, botou um telão, pegou o microfone e disse: agora nós vamos ouvir o pastor Marco, que ele vai pregar para nós. E botou um DVD. Teve gente que queria matar ele, mas 10 minutos de mensagem começou um quebrantamento na praça. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Amigo, hoje eu, pastor Marco Feliciano, falo em cima, falo embaixo, falo à esquerda, falo à direita, falo para frente e para trás ao mesmo tempo, porque quando Deus promete, Deus cumpre. Hoje de manhã eu estava dentro de um avião cansado, que eu viajei desde as 2 da manhã, quando alguém abriu meu telefone no Twitter, estava alguém dizendo assim: que mensagem o senhor pregou hoje? O pastor disse: mas aonde? Eu lembrei que era o dia do meu programa de televisão. 6 milhões de crentes pararam hoje às 8 da manhã para ouvir o programa Tempo de Avivamento. Ou seja, hoje eu falo de norte a sul, leste a oeste, porque Deus, quando fala, cumpre. Puxa a barriga, estufa o peito, diga para o seu irmão: não escandaliza. Diga: você já sabe que esse pregador é louco. O que eu vou falar agora é para escandalizar mesmo. Eu estou tentando lembrar seu nome, vai 2 horas. Júnior, eu queria saber o outro nome. Júnior, todo mundo sabe. Júnior. Se você soubesse o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem para cumprir uma promessa, nenhum de nós duvidaríamos dele. Olha o que eu vou falar agora. Você é arrogante e pretencioso só uma vez. Se permite? Só uma vez. Eu não duvido que Deus deu capacidade a 2 moços nos Estados Unidos para inventar o YouTube, só por causa de mim. Arrogante, né? Ô pastor pretencioso, você não pode falar que não. Ninguém prova que sim, mas também ninguém prova que não. Eu só sei que quando Deus disse que ia me usar para falar para todo lado, não tinha YouTube. Mas Deus olhou no livro e disse: eu fiz uma promessa, tem que cumprir. Então para cumprir eu tenho que trazer à existência o que não existe. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Tenho que trazer à existência aquilo que não existe. Quer ver outra coisa? Você sabia que eu
sou proibido de pregar em Fortaleza? Pela Assembleia de Deus, da igreja que eu sou filho? Nunca preguei na Assembleia de Deus de Fortaleza. Não posso chegar perto do templo central, porque eu sou um crente rebelde, mundano e cheio de coisas mais. Falam 1 milhão de coisas de mim, e eu não reviro porque não tenho tempo. Enquanto falam de mim, eu estou pregando o Evangelho. Eu estava dentro da van e mostrei que o pastor Reuel um vídeo de ontem. Mais de 200 almas se jogando no meio da praça pública, dizendo: Jesus é o meu Salvador, por causa de uma pregação que eu fiz ontem à noite. Não tenho tempo para ouvir os derrotados, mas como ninguém me deixava vir em Fortaleza para falar para o meu povo assembleiano, aí Jesus levantou cedo. E quando levantaram, olha que o ano passado nem lembraram de mim. Eu falei: Jesus, eu quero ir em Fortaleza. Aí esse ano não lembraram de mim. Aí Jesus fala assim: quando eu quero levar alguém num lado, se uma porta fecha aqui, eu cavo um buraco na rocha, eu rasgo a terra, mas eu cumpro a minha palavra. Eu quero saber quem é que tem promessa aqui. Quem é que tem promessa? Então fique em pé, por favor. Quem é que tem promessa? Puxa essa barriga miserável, estufa o peito, abre a mão direita e bate no peito até fazer barulho. Olhe para cima da pessoa que está do seu lado, é por cima, olhe por cima e diga: se você não crê, bocó, eu creio. Diga para o seu irmão: se eu fosse você, eu dava um jeito de ser meu amigo, pegava a minha assinatura agora, dava um beijo em mim agora, porque amanhã Deus vai botar asas nas minhas costas e eu vou voar. Só quem tem promessa que não se cumpriu, levante uma mão. Quem tem mais de uma promessa que ainda não se cumpriu, levante as duas. Com muita santidade, feche as duas mãos. Traz ao redor do peito em forma de um abraço. Chorando aqui porque eu sei que você está sentindo. Eu era assim. Quantas noites eu saí de congresso sozinho, deitava naquela caminha velha, eu olhava para o teto da minha casa forrado com uma lona de plástico preto. Eu dormia abraçado do jeito que você está fazendo. Eu colocava as promessas de Deus aqui, dizendo: Deus, um dia o Senhor vai me honrar. Quantas vezes no começo dessa chamada eu ia para as igrejas e pedia uma oportunidade e ninguém me dava. Quantas vezes me humilharam, como muitos de vocês são humilhados aqui, e ninguém faz por maldade, porque o congresso é grande, não tem como atender todo mundo. Tem gente aqui que o desejo, ela está pregando, ela está cantando. Calma, vai chegar seu tempo. Não desiste, mas não desespera, porque se você desesperar, você vai perder tudo.
que eu faço, pastor? Trouxe um sonho aqui? Fecha os olhos. Fala com Deus sobre ele agora. Chora, grita, enxerga o sonho, porque Deus vai devolver tudo que foi roubado na sua vida. Jesus, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, traz para o coração dos teus filhos nessa hora. Traz para a mente deles o sonho realizado. E todos que tiverem uma promessa vão receber a restituição da sua fé nessa noite. Só quem tem fé dá um grito de glória. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o meu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, pegando amor. Eu quero de volta, quero sara-me, põe teu azeite em amor, restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Só quem crê quer ouvir dando glória ao Senhor. Você acredita na sua história? Acredita na sua chamada? Então para de chorar agora e comece a adorar. Parabéns. Recebe de volta os anos que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, ergando amor. Eu quero de volta, eu quero sara-me e põe teu azeite em amor.
Quem acredita nas suas promessas aqui? Quem acredita que o milagre vai explodir na sua casa? Você que está vendo pelo Twitter agora, olha a multidão que acredita nas promessas. Só quem crê nas promessas, tá? Mão direita levantada ao céu, chacoalha ela. Diga comigo: todos os demônios que roubam promessas, que me fazem perder a esperança, que roubam a minha fé, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Quando você pisar em cima, você vai encontrar pelo menos uns 12 crentes, porque 12 é um número profético. Vai abraçar um por um e vai dizer: vamos viver para ver a promessa se cumprir. E aí você vai dizer: agora tem uma promessa que a gente não tem como duvidar. Pergunte qual? A promessa de que nós vamos para o céu. Quem vai para o céu aqui? Lá não vai haver morte, nem choro, nem tristeza, nem dor. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família vai sentir orgulho de você ainda. 2. Quem viver verá. 2,5. Respira fundo. Se não te verem no púlpito pregando na loja, vão encontrar você lá no parlamento onde eu estou. Você acredita nisso? Dia desse eu fiz aquele parlamento virar uma igreja. Me chamaram para discursar e eu não sabia o que falar. Que eu não sabia falar de política, eu estou aprendendo. Sou sincero. Fui ler o regimento interno da Câmara dos Deputados, Júlio, e descobri o artigo 79. A Bíblia Sagrada tem que ficar aberta ao lado do presidente da mesa. Qualquer parlamentar que quiser usar, pode fazer uso dela. Você não entendeu? Eu vou repetir. Lá no Parlamento Brasileiro a Bíblia está aberta, qualquer deputado pode usar ela. Desde 88 a Bíblia está aberta lá, a página está até azul, porque ninguém nunca abriu ela para usar. Aí cheguei eu lá. Invoquei: senhor presidente, eu invoco o regimento da casa. Ele tremeu, chamou o secretário: o que esse moço está falando? Pegaram o regimento, que ninguém sabe o que está escrito lá direito. Abriu, quando ele leu, falou para o secretário: pode fazer. O secretário pegou uma Bíblia desse tamanho, levou para mim, eu catei a Bíblia e abracei ela. E lembrei da Vila Tatu. E lembrei de Deus dizendo: vou te colocar entre os príncipes. Eu te tirei de trás da malhada da vida. Abri a Bíblia e disse: a solução para o Brasil está aqui, ó. O plenário que estava vazio começou a ficar cheio. Os parlamentares que estavam assistindo nos gabinetes começaram a vir correndo. Os funcionários que eram crentes, a gente não sabia que tinha tanto. Quase 200 funcionários crentes lá dentro do parlamento vieram correndo. Tem um homem com a Bíblia na mão. O parlamento encheu. Quando encheu, abri a Bíblia em Provérbios 29:2, diz: aqui está a solução para o Brasil. Quando o justo governa, o povo se alegra. O que era para ser 25 minutos virou 1 hora. E hoje não me chamam mais de deputado, me chamam de profeta lá dentro. Meu gabinete virou sala pastoral. Todo dia tem um parlamentar lá de joelho dobrado e eu orando por ele. Já desse, o vice-presidente me chamou na sala dele. Eu entrei depois: não, senhor vice-presidente. Ele disse: ora por mim, porque eu creio na sua oração. Deus, quando quer levantar, levanta. Vamos viver um dia para assistirmos a voz do Brasil com orgulho, porque hoje ninguém gosta de ouvir. Mas vai ter um dia que nós vamos ouvir com orgulho. Vamos mandar os meninos ficar quietos, todo crente com um radinho de pilha e um iPod. E vamos ouvir o jornalista falar: com a palavra, sua excelência, o presidente da República. E o presidente da República vai começar dizendo: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor Jesus. Eu creio. Quem crê nisso? 2,75. Satanás é um derrotado e eu quero que ele vá se lascar, porque quem tem promessa vive para ver a promessa se cumprir. 3, joga no chão, piso em cima.
14 crentes ali. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte